Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, clica aqui no sininho para não perder nenhum vídeo. E o tema da aula de hoje é mudanças de estado físico da água. Se você já gostou do tema, deixa o like e vem comigo. Bom pessoal, então vamos lá, vamos começar. A água na natureza ela é encontrada em 3 estados: sólido, na forma de gelo, líquido, que é a forma mais comum encontrada no planeta, e gasoso, que a gente não vê e ela fica diluída, misturada com o ar da atmosfera. E esses estados da água, eles podem mudar de um para o outro dependendo de alguns fatores. Então a água vai mudar de estado dependendo principalmente da temperatura. Se nós pensarmos numa escala de temperatura em graus Celsius, a água no estado sólido vai estar sempre menos que 0 graus Celsius, ou seja, uma temperatura negativa. Quando ela se encontra no estado líquido, ela vai estar entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, nessa temperatura, nessa faixa de temperatura, a água estará apenas no estado líquido. E no estado gasoso, ela fica acima de 100 graus Celsius. Certo? Então, agora vamos ver como ocorrem os nomes das mudanças. Voltando, pessoal. Então, como eu falei para vocês, as mudanças de estado variam de acordo com a temperatura. E eu deixei aqui uma escala da temperatura e os estados da água. Então, abaixo de 0 é sólido, entre 0 e 100 líquido e acima de 100 gasoso. Então, toda vez que a água for passar de um estado para o outro, ou eu vou ter um ganho de calor, ou eu vou ter perda de calor. Então, eu simbolizei aqui uma seta vermelha, que é o que a gente vai usar toda vez que acontecer ganho de calor. Então, na primeira mudança aqui, do estado sólido para o estado líquido, eu tenho ganho de calor. E essa mudança recebe o nome de fusão. O sólido se transforma em líquido, aumentando a sua temperatura, ou seja, ocorre ganho de calor, e essa mudança recebe o nome de fusão. Da mesma forma, a água líquida passa também por estado gasoso quando ocorre mais ganho de calor. E essa transformação recebe o nome de vaporização. E a vaporização ela depende de alguns fatores. Existem 3 tipos de vaporização. Daqui a pouco a gente dá uma revisada sobre isso, mas já tem vídeo aqui no canal sobre os tipos de vaporização da água. Voltando. Então, de sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização. E em alguns momentos, não é muito comum na natureza, mas a água ela pode passar do estado sólido direto para o gasoso. Isso é mais comum em laboratório mesmo, mas existe. Também com ganho de calor. Ela passa direto de sólido para gasoso sem passar pelo estado líquido. E nesse caso, o nome da mudança é sublimação. Bom, esses 3 casos que eu falei para vocês, inclusive usei a cor da caneta vermelha, ocorre apenas quando tem ganho de calor. Agora, o oposto. Simbolizei aqui pela seta azul, é por perda de calor. Ou seja, diminui a temperatura. A água no estado vapor, gasoso, ela consegue voltar ao estado líquido, perdendo calor. E nesse caso, a mudança recebe o nome de condensação. Perdeu calor. Um caso muito fácil da gente entender a condensação, quando a gente está cozinhando o fogo, né, a panela está ali aquecendo o alimento. Quando eu coloco uma tampa seca e fria sobre esse alimento,
o vapor que entra em contato com a tampa transforma automaticamente em líquido. Tanto é que toda vez que a gente abre a tampa da panela, ela está bem molhada. Continuando. Do estado líquido, eu consigo fazer a água ir para o estado sólido. De que forma? Diminuindo muito mais a temperatura. Por exemplo, coloco a água no congelador. E nesse caso, a mudança de estado recebe o nome de solidificação. E da mesma forma que o sólido passa automaticamente para o gasoso, o processo inverso também ocorre. O gasoso se transforma em sólido, principalmente em laboratório, e aí pode receber o nome de ressublimação ou cristalização. Eu prefiro usar o termo cristalização ao invés de sublimação ou ressublimação para evitar confusões, certo? Agora, pessoal, como eu falei para vocês, vamos dar uma recapitulada, vamos resumir os 3 tipos de vaporização. E aí, como eu falei para vocês, a água se transforma do líquido para o gasoso, recebe esse nome aqui, mas ocorre de 3 formas diferentes. A primeira forma é uma forma natural. Ou seja, a água no estado líquido vai perdendo suas moléculas até sumir completamente. Mas esse sumir completamente não é mágica, né? Nesse caso, essa vaporização recebe o nome de evaporação. Então, é o desprendimento das moléculas de água naturalmente daquela poça d'água, por exemplo, depois de uma chuva, formam-se poças. Essas poças desaparecem. De que forma? Naturalmente pelo processo de evaporação. Um outro tipo de vaporização, ele já é forçado. Ele não é natural, ele recebe uma maior quantidade de calor. Então, é quando a gente tem uma fervura. Então, na fervura, esse processo é bem mais rápido. Quero ferver água para fazer chá, por exemplo. Então, eu tenho que colocar uma quantidade muito maior de calor para essa água esquentar e durante esse processo algumas moléculas já se desprendem rapidamente dessa água, passando para o estado gasoso. E nesse caso, a vaporização recebe o nome de ebulição. Então, para a gente não esquecer, na ebulição a gente tem formação de bolhas durante a fervura. E o último tipo de vaporização, ele é muito, muito rápido, bem mais rápido que o processo da fervura. Então, ele é muito rápido. Que ocorre quando a gente deixa cair água fria da torneira ou da mão numa chapa muito quente. Aquela água, parece que ela frita nessa chapa, né? Ela ferve ali rapidinho e logo desaparece. Então, é extremamente rápido, é instantâneo. Então, esse tipo de vaporização recebe o nome de calefação, que é o processo ultra rápido de transformação da água do estado líquido para o gasoso. Não esquece de conferir o vídeo sobre tipos de vaporização que tem aqui no canal, o link vai ficar aqui na descrição. E agora, fica ligado que vem para vocês o desafio da corujinha. Oi pessoal, voltei. Conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje? Muito fácil, né? Então ela perguntou qual é o principal fator responsável pelas mudanças de estado da água. E eu falei para vocês que o principal fator é a temperatura. Então, quando eu tenho aumento, ocorre ganho de calor, a água passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E quando eu tenho diminuição, ocorre o processo inverso, do gasoso para o líquido,
do líquido pro sólido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondendo ou no direct do Instagram. Curte as nossas redes sociais. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Se inscreve e até a próxima aula.